Olá, que bom te ter por aqui. Posso te ajudar? Qual é o valor da fé aí em sua casa? Você tem ideia da diferença que ela pode fazer no aumento das chances do seu filho ou filha formar uma família forte, saudável e duradoura? Certa vez eu vi que para nascer você precisou de um pai e uma mãe, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 34 tataravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 octavós, 1024 enneavós, 2048 decavós. Para você ter nascido hoje, você precisou de 12 gerações anteriores, você precisou de um total de 4.094 ancestrais nos últimos 400 anos. Pense por um momento quantas aflições, quantas batalhas, quantas dificuldades, quantas tristezas, quantas felicidades, quantas histórias de amor, quantas expressões de esperança para o futuro seus ancestrais tiveram que passar para você existir nesse mundo. A sua história e a minha história não começaram quando nascemos. Começaram muito antes. Somos os capítulos seguintes de uma grande história que já estava sendo contada há muitas gerações. Uma das maneiras de perceber a importância, o valor da fé, é olhar com atenção para a história da nossa cultura. Não é à toa que chamamos a cultura ocidental de judaico-cristã. A nossa cultura ocidental recebeu a influência de um acúmulo de milênios de ensinamentos do povo hebreu. Fomos expostos aos gregos, principalmente através da famosa tríade de filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, que viveram há cerca de 2.400 anos. A isso se somou a República Romana, que depois se tornou o Império Romano. De certa forma, a busca por respostas para vencer os vícios e alcançar as virtudes que gregos e romanos estavam fazendo para construir uma sociedade melhor, foi respondida no cristianismo, que acabou como que costurando tudo isso, quando surgiu simultaneamente dentro do Império Romano e dentro do judaísmo. O conjunto de ensinamentos e o modo de vida apresentado por Cristo e seus discípulos no século I se espalhou por todo o Ocidente nos últimos 2.000 anos. Transformou o Ocidente de diversas formas. Fizeram dos povos ocidentais o que são. Pense nos vikings sanguinários e violentos, cheios de vícios e praticantes de saques. O que aconteceu com eles? A fé cristã chegou, foi assimilada e se tornou a fé daqueles povos. Hoje eles são Dinamarca, Noruega e Suécia, países organizados, onde floresceu a virtude e a cultura completamente transformada. Algo semelhante se deu na formação dos Estados Unidos. À medida que se voltavam para a fé, havia um florescimento da virtude. Mesmo que hoje essas sociedades não estejam tão virtuosas, porque estão começando a abandonar a fé e a sofrer um efeito que tem sido o crescimento dos vícios e o decaimento das virtudes. Vemos a influência do cristianismo até fora do Ocidente, em países como Singapura, Coreia do Sul, que viveram verdadeira transformação cultural pelo florescimento das virtudes e o arrefecimento dos vícios. Mas o que isso tem a ver com famílias fortes? A fé é fonte e origem de diversas coisas que produzem saúde, que produzem virtude. É a fonte do que seria o certo e o errado. Sócrates afirmou que a virtude era uma dádiva divina, ou seja, sua fonte era a divindade. Ele não soube como chegar à divindade, mas 400 anos depois, na Palestina, um grupo de gregos quis conhecer o Cristo. Quase 400 anos depois, Paulo de Tarso afirmou que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Cerca de 3 séculos depois dessa afirmação, o Império Romano concluiu. É aqui, nos ensinamentos do cristianismo, que está a fonte da virtude. Salomão, que nasceu séculos antes de Sócrates, quase 1000 anos antes de Cristo, e tido por diversos autores como o homem mais sábio da antiguidade, dizia que o temor a Deus era o princípio da sabedoria. E o que significa temor nessa afirmação? Significa reverência, respeito profundo, uma percepção de autoridade, uma preocupação de honrar, de se fazer agradável a esse Deus. Essas afirmações milenares apontam para a mesma coisa. Onde eu vou encontrar a virtude? A virtude será um produto, um subproduto de uma busca pelo divino.
Na minha experiência de aconselhar estudantes e famílias há mais de 20 anos, eu vejo que os vícios são um grave problema no meio da juventude. Em muitas ocasiões eu tive que lidar com situações relacionadas a vícios. Os vícios mais comuns no meio da juventude, entre adolescentes e crianças também, ganham até um apelido, comportamentos de risco, que são o uso de drogas, o abuso de álcool, o abuso de sexo, a prática de violência. Foi ficando cada vez mais claro para mim que os estudantes que não tinham temor a Deus eram muito mais suscetíveis a serem capturados por alguma experiência de vício. E os estudantes que tinham temor a Deus pareciam quase imunes às ofertas para práticas viciantes. Mas pude observar ainda mais meninos e meninas que estavam na prática de vícios, que passaram a temer a Deus e depois desse movimento abandonavam os vícios e passavam a buscar virtudes. Na minha jornada de observador da juventude, vi uma relação muito clara entre a capacidade de resistir ou repelir a vícios e o levar ou não a fé a sério. Além da minha observação, há diversas pesquisas que indicam essas tendências. Isso é muito marcante para quem aconselha pessoas jovens, adolescentes e crianças. Você vai encontrar isso até em lugares onde estão concentradas as populações chamadas vulneráveis. Nos bolsões de pobreza, mesmo nos lugares dominados pela marginalidade, as pessoas que temem a Deus, que estão praticando a fé a sério, mesmo ali, elas resistem aos vícios. Uma das marcas das famílias fortes é que cultivam dentro delas mesmas virtudes. E também elas rejeitam aos vícios. Somente isso é um gigantesco fator que impulsiona essas famílias para a direção da fé, para o levar a sério a fé. A fé é uma das grandes, talvez a principal fonte de virtudes e é a principal opositora aos vícios. Aqui no Ocidente, em nossa cultura judaico-cristã, o Brasil tem 86,8% que se professam cristãos. E há pesquisas que indicam que 97% do nosso povo acredita em Deus. Não é exagero dizer que temos um povo cristão. Então aqui deveria ser o país das maravilhas, cheio de virtudes e todas as famílias seriam fortes, certo? Com tanta gente que acredita em Deus e tantos que professam a fé cristã. A questão aqui não é acreditar na existência de Deus. A questão aqui é o que o Salomão disse. A pessoa que teme a Deus é uma pessoa que busca agradar ao Deus que professa. Uma pessoa que busca viver de acordo com as orientações vindas desse Deus. As pessoas que vivem assim são aquelas que dão pouco trabalho para a sociedade. Geralmente, elas são parte das soluções e não dos problemas. Geralmente são pessoas que se mantêm longe dos vícios e se mantêm naturalmente em busca das virtudes. Mesmo nos lugares onde a baixa instrução é prevalente, mesmo nos lugares onde as condições são piores, não importa a região do Brasil, não importa a camada social, os que realmente praticam a fé aliviam a carga da sociedade. As famílias das pessoas que fazem isso a sério costumam ser fortes. Os preceitos de como viver em família, advindos da fé, formam alicerces sobre os quais eles constroem suas vidas e protegem suas famílias. Hoje, muitos estão tentando destruir essa herança, a fé de nossos antepassados, que fundaram nossa nação e toda a nossa sociedade ocidental. Infelizmente, eles têm obtido sucesso ao influenciar a nós e nossos filhos a abandonar as boas práticas. Logo, vemos a sociedade ficando mais fraca, cada vez mais famílias frágeis ou já destruídas. Quando instigamos nossos filhos a temer a Deus e a buscarem pessoas que façam o mesmo para formar seus pares, as famílias que vão surgir daí vão tender a ser famílias fortes. E não só isso, famílias que vão cultivar virtudes e resistir aos vícios. Famílias que vão contribuir para formar uma sociedade melhor, mais virtuosa. Mais famílias fortes constituem uma sociedade forte. Até o próximo vídeo.